porque eu passei, né, uma fase inteira buscando reconhecimento. Mas não era sobre isso. Era sobre quem eu ia alcançar através do que Deus me deu. A gente sempre vai achando que vai entregar algo, mas Deus prepara os momentos para ministrar aquilo que ainda precisa ser organizado em nós, para que a gente esteja no centro da vontade dele, né? E dos propósitos que ele tem para nós. E aí fomos cantar na Igreja Avivados pela Palavra, e lá o Senhor usou ele tremendamente, ele nem conhecia sobre a TV, e ele disse que teve uma visão, que viu a gente cantando na TV. Que legal. Né? E nós três, naquela hora, começamos a chorar, porque foi a resposta de Deus, né? E a gente vai semeando. Enquanto semeia, as lágrimas vão regando. E não pense você que Deus não está vendo a sua semeadura de lágrimas, de esforço, de dedicação. Vai chegar o tempo da colheita, mas a gente também precisa entender, não é porque a sua bênção não está pronta, é você que está sendo preparado. Em 2021, final de 2021 para 2022, eu tive um boom, né, que meu chão sumiu. E eu fiquei totalmente sem rumo. Foi justamente porque eu passei por uma separação conjugal. E eu estava ali no chão, né? E eu tinha que levantar. Estava sem forças. E foi nessa hora que eu queria desistir de tudo. De tudo, assim. E aí o Senhor também gritou muito esse versículo para mim de Jeremias. Foi 29:11. Porque eu sou Deus que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês a esperança em um futuro. Então, todas as coisas estavam cooperando para o meu bem. Quantas orações respondidas de eu não ter, muitas das vezes, como pagar uma conta e o Senhor mandar, sabe? Quantas pessoas eu orei para que se salvasse e eu presenciei a pessoa descendo nas águas. Graça e paz, pessoal! Eu sou Pedro. Eu sou Thalita. E seja bem-vindo a mais um Evancast! Eu confesso que eu tava morrendo de medo de você falar Evan News. Eu tava pronta. Rapaz, eu já superei essa fase, já passei, agora estou no Evancast. Ah, você está presente aqui, de corpo e alma. Muito bem. Ai, meu Deus. Não me equivoco mais. Muito bem. Tá lendo Café com Deus Pai em voz alta pra melhorar a dicção? Rapaz, já gaguejei umas 10 vezes só conversando aqui com vocês. Mas tudo bem, a gente te perdoa. É assim mesmo, depois piora. Pedro, eu tenho uma pergunta pra você. Qual é a sua pergunta? A mesma que você sempre me faz. Que eu já ia fazer, eu levantei a mão pra fazer e você tomou a minha frente. Eu estou bem, Thalita. E você, está bem? Eu vou bem, eu vou maravilhosa. Gostei que a gente tá tudo black. Full black. Então, antes da gente iniciar esse podcast, que vai ser muito especial, como todos são, podcast repleto de bênçãos, vamos falar sobre o quê? Os nossos patrocinadores. Que agora, graças a Deus, está multiplicando. Estamos cheios de patrocinadores. Primeira temporada era 2, dessa vez temos 11. Uau! Coisa boa. Dos 2 primeiros episódios, a gente tinha 10. Apareceu mais um para abençoar a gente. Novo na área, exatamente. E vamos lá. Nosso primeiro patrocinador é aquele que está com a gente desde a primeira temporada, que é o nosso irmão Edilson Júnior. Você que quer comprar sua moto, chegou a hora. É só entrar em contato com ele, vai estar aparecendo aqui o rodapé, né não, meu amigo Sandro? É isso aí. Vai estar aparecendo aqui o rodapé com os contatos dele e com um QR Code que você pode escanear e já vai direto para rede social dele, para o Instagram, que lá tem um link também para o WhatsApp. Então entre em contato e chegou a hora de você adquirir a sua moto. E o nosso segundo patrocinador é o nosso irmão Magno, da MP Representações e Forte Metais. Você que está construindo e quer adquirir material de construção, é só entrar em contato com ele, que ele vai oferecer para você os melhores materiais de alta qualidade. Nosso terceiro patrocinador, a nossa irmã Isa, da Isa Makeup.
Thalita vai falar um pouco sobre ela, que de maquiagem ela entende. É verdade. Isa Makeup Shop, de vez em quando apareço por lá, mas elas não vendem só maquiagem, tá? Elas trabalham com maquiagens, cosméticos em geral, acessórios, muita coisa boa e elas são maravilhosas. Estão sempre oferecendo um serviço de qualidade pra você que tá aí em casa. Exatamente. E o nosso quinto patrocinador é nosso irmão Ítalo da Smart Cell PA. Você que tem problema no seu celular, tela quebrada ou precisa de alguma assistência técnica, é só entrar em contato com ele. Se seu celular é perfeito e não tem nada com ele, mas precisa de acessórios, Exatamente. pode entrar em contato com eles também. Capa, película, um negocinho de pendurar o celular com o seu nome, pra carregador, ele seguro fone. e protegido, né? Exatamente. Se tiver uma almofada também, né? Que é no caso pro celular de Thalita, que gosta de pular. Airbag. É só entrar em contato com ele que ele vai ter todos os acessórios para celular. Nosso sexto patrocinador, vou deixar para minha irmã Thalita falar, a nossa patrocinadora Rafa da Lisbelli. Lisbelli, vestindo com amor, elas têm peças maravilhosas para as crianças, para você presentear seu filho, sobrinho, primo, irmão, alguém. Elas têm lindas peças e realmente aquilo que elas vendem reflete o amor colocado ali na organização dessa empresa. Tem peças maravilhosas e que vale a pena vocês conhecerem o trabalho delas. Exatamente. E nosso sétimo patrocinador é o responsável desses quadros bonitos que tem aqui no nosso cenário. Uau, nossos quadros piscam! Nosso irmão Luan, da Arte Mais e Royal Comunicação. Você que deseja fazer qualquer coisa da comunicação visual, seja fachada, logo, arte para sua rede social, o que você imaginar da comunicação visual, o homem faz. Então, escaneie o QR Code, entre em contato com eles, tanto da Arte Mais como da Royal Comunicação. Eles criam e fazem acontecer, exatamente. Né? Tira o seu projeto do papel. Ele tira o seu projeto do papel, transformando ideias em realidade. Arrasou. E o nosso oitavo patrocinador é a Volumosa. O que é que tem na Volumosa, Thalita? Volumosa, produtos para cabelos, para você deixar o seu visual ainda mais perfeito. O trabalho do irmão Edu e da nossa irmã Iris, né? Estavam presentes na primeira temporada e agora na segunda. Acompanha Eles a são gente desde sensacionais. Eles têm produtos muito bons para deixar o cabelo assim perfeito, tratamento completo. Eles oferecem diversidade de produtos e além de oferecer os produtos, eles também oferecem serviços. Então procura a empresa deles que eles são maravilhosos. Exatamente. O nosso nono patrocinador, Thalita vai falar sobre ela. Isabela Queiroz, fisioterapeuta. Para você que precisa de serviços de fisioterapia diversos, lesões, o que mais que a gente precisa? Ela trabalha com várias áreas. Ela tá sempre colocando lá no Instagram todo o serviço que ela oferece. Melhorar sua mobilidade, ajudar com a sua saúde. Ela tá sempre ali fazendo um serviço muito bom. Acompanhem, ela é uma profissional incrível. E até hoje, quem eu vi ali aparecendo, tava trazendo feedbacks, assim, muito positivos. Exatamente. Ela é maravilhosa. E nosso décimo patrocinador é o nosso irmão Paulo, da Vapo Delivery, que agora também conta com serviços de mototáxi. Você que quer pedir o seu delivery, tem uma loja que precisa de mototáxis rápidos e ágeis para entregar o seu pedido, é só entrar em contato com eles. E você que quer um mototáxi também, é só entrar em contato com eles, que eles fornecem serviço completo para entrega e de mototáxi. E nosso 11º patrocinador também, Thalita vai estar apresentando, nosso novo patrocinador que entrou agora. Nossa nova patrocinadora, a irmã Rebeca, da La Revi. Ela traz peças incríveis, muito elegantes e sempre trazendo novas coleções e novas opções pra você. Acompanhe o Instagram dela, a loja dela é sensacional e tá sempre assim, com tendências, viu? Exatamente. É isso aí, muito obrigada a todos os irmãos que estão abençoando e acreditando nesse projeto. Vocês são uma bênção e que Deus continue abençoando vocês cada vez mais. Exatamente. Você que está em casa, conheça o serviço dos nossos irmãos. Todos eles têm o QR Code e as redes sociais disponíveis aqui no rodapé para você conhecer mais de perto o trabalho deles. E se você se interessou, vale a pena. Aqui nós estamos em parceria com pessoas com trabalho de excelência. Mas, se você não é uma empresa, mas gostaria de abençoar o nosso projeto, você também tem a opção do nosso QR Code, que vai aparecer nesse exato momento. Você pode estar abençoando a gente com o QR Code. Você foi abençoado através do nosso podcast, recebeu uma palavra abençoada dos outros episódios e desse também. Você pode estar abençoando a gente através do QR Code. É só você escanear e fazer uma oferta de amor, seja qual for o valor, já ajuda a gente bastante, porque a gente tem todo um trabalho de cenário, câmeras, iluminação, e muitas outras coisas para poder trazer um conteúdo de excelência para vocês. Então vocês podem estar escaneando e abençoando a gente através desse valor, dessa oferta de amor para a gente.
É isso aí. Só coisa boa, só coisa positiva. Só alegria. E eu estou empolgada pra gente começar. Eu acho que já tá na hora da gente chamar a nossa convidada de hoje, né? Exatamente. Vou deixar você responsável pela apresentação dela. Bom, estamos muito felizes de receber aqui hoje ela, Raquel Belisário. Ela é pedagoga, psicopedagoga, musicoterapeuta. Ela faz parte do grupo Essência, Grupo Zenit e Trio Rei. Além disso, de trabalhar na música, ela é pregadora e principalmente uma representante da voz de Deus. Seja muito bem-vinda, Raquel. Esse espaço é seu. Muito obrigada desde já pelo convite. Para mim é um enorme prazer sempre compartilhar, né, do que Deus faz de extraordinário nas nossas vidas. Muitas das vezes a gente pensa que nada está acontecendo, mas por trás das cortinas espirituais que nós não podemos ver, existe o trabalhar de um Deus incrível, né? E que Deus abençoe, né, o Evancast. Amém. Amém. Continue usando vocês para esse tempo. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre tudo. Amém, amém. É uma honra receber você aqui. Foi indicação da minha esposa que falou, vai acompanhar no Instagram, vamos trazer ela, que ela é uma bênção. Ó, ela faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Aí desde a nossa primeira reunião ela trouxe, só que às vezes aconteceu algum contratempo, acabou que a gente demorou um pouco a entrar em contato. Mas quando entrou, você aceitou de primeira e estamos aqui para a honra e glória do Senhor. E antes da gente, iniciando, a gente queria saber como foi que você conheceu a música, como foi que você começou a criar gosto pela música. Então, né, eu acredito que foi uma herança dos meus pais. Cresci, né, num lar evangélico. E desde pequena cresci vendo o meu pai tocar violão, a minha mãe ensaiar de playback, né, na época ainda das fitas. E isso despertou tanto em mim quanto na minha irmã o interesse, né, pela música, pelo louvor. E aí meus pais começaram a nos treinar, né, para poder cantar. A gente muito pequeno não solava, mas estava ali em coralzinho infantil, na igreja, na regência, sempre envolvido com aquilo ali. E depois, acho que o meu primeiro solo foi com uns 6 anos, eu acho. Novinha. Sim, na época da fita também. Que tem que Não revela a idade, não revela a idade. E foi meu primeiro solo ali. E a partir daí eu não parei mais de cantar, né? Não parei mais de cantar. Meu pai me ensinou um pouco de violão, porém eu engajei mais em estudar o próprio canto do que o instrumento. Eu toco, né? Mas não é aquele profissional, né? Do violão e tal. Mas aí eu tenho um certo conhecimento. Fiz também, cheguei a fazer teoria para instrumento de sopro, então sei um pouquinho de partitura, né? Aí hoje, o meu trabalho, eu precisei ampliar essa questão dos instrumentos para ajudar as crianças. A gente está aprendendo o ukulele ali também. Que legal! Alguns instrumentos de percussão, a questão de melodia no teclado, né? A gente faz algumas simplesinhas com eles também. Então, eu precisei expandir, né? Não só pela questão do trabalho, mas a questão do meu ministério. Como eu comecei a cantar em grupos com divisão de voz, né, eu precisei aprender. Teve o meu primeiro CD também, já depois de um tempo, na minha adolescência. Que legal! Que eu precisei aprender a lidar com o estúdio, né? Aí entrou o Rupiário na minha vida, o Rupiário Júnior, que produziu o meu primeiro trabalho. Comecei a compor também na adolescência, fazer algumas composições, aí foi onde eu montei ali com minha irmã e alguns amigos o repertório do meu primeiro CD, né? E aí, atualmente, eu tô focando nos ministérios que eu participo, né? Que é o Vocal Zenit, o Vocal Essência e o Trio Rei. E a gente tá com muitos projetos esse ano, fazendo 1000 coisas, né? Mas para que o nome de Deus seja glorificado e para que as vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus também. Amém. Amém. Que esse é o propósito Isso. Primordial, né? O primeiro propósito é alcançar vidas através do dom que Deus nos deu. Deus deu o dom de canto, então vamos cantar para a honra e glória dele, né? Uhum.
E a gente até falou em episódios passados, especificamente sobre a música, sobre como a música ela é uma ferramenta, assim, muito poderosa Sim. para a propagação do evangelho para diversas pessoas, porque mais que ninguém você deve saber que música ela é algo que toca não somente assim, o nosso entendimento, mas o nosso coração também. Então a gente utilizar essa ferramenta que Deus nos dá como algo para levar a palavra de Deus, para levar a mensagem de Deus para as pessoas. Que coisa linda, as pessoas que Deus seleciona para esse chamado, né? Porque o louvor, ele é essa ferramenta que alcança tanto quem tem muito conhecimento como quem tem pouco, mas ele é um instrumento que pode ser usado para levar e fixar a palavra de Deus para o coração das pessoas. Sim, sim. E a gente vai falar um pouco mais à frente sobre o seu trabalho, né? Que é de Musicoterapeuta. Aí eu tava até conversando esses dias, não lembro com quem foi, que uma das coisas que mais toca, acho que foi no pequeno grupo dos homens, uma das coisas que mais toca a gente é o cheiro e a música, que faz a gente relembrar do passado, faz, tipo, aflora muito os nossos pensamentos. E eu creio que vai ser um dos pontos que a gente vai trazer aqui, mais pra frente um pouco. E em que momento assim você percebeu que a música ia ser o seu chamado, além do que só um hobby, uma coisa que você gostava de fazer? Eu sempre tive muito a questão de buscar fazer a vontade de Deus, sabe? Desde muito, muito nova. Eu sempre tive aquilo de entrar no meu quarto, no meu secreto, e orar, e cantar, adorar a Deus, ter meu tempo ali, em particular com Ele, né? E a partir do momento que eu percebi o quanto aquilo, adorar a Deus me trazia propósito de vida, né? O fato de cantar deixou de ser apenas um hobby, algo que eu gosto de fazer também, claro, né? Mas passou a ser o meu chamado, né? E ali na época eu era da Assembleia de Deus e eu sempre estava envolvida em tudo ao mesmo tempo. Era grupo de coreografia, era quarteto, era coral jovem, era na regência, sempre muito dentro da música, né? Então, desde muito jovem, eu percebi que era além de cantar. Não era só sobre cantar por cantar, porque minha voz é bonita, né? Mas eu sempre gostei de cantar aquilo que eu estava vivendo. Então, na hora de escolher o repertório, eu tinha esse cuidado também, né? De como eu estava me sentindo, o que é que eu queria passar para as pessoas que Deus estava fazendo em mim ou do que eu estava passando. Então, geralmente, as músicas que eu escolhia, né? Estavam contando sobre mim. Ou estavam contando sobre o que eu estava sentindo por Deus naquele momento, né? Então, desde muito cedo, eu percebi que não era só um hobby, o Senhor realmente tinha me chamado do ventre da minha mãe para levar a mensagem dele através da canção também. O que você acha que diferencia uma pessoa que é só um músico de uma pessoa que foi chamada mesmo para esse ministério, para esse chamado do louvor? Qual é a chave que diferencia alguém que é só um músico de um ministro da palavra de Deus? Eu acho que é quando a pessoa tem a consciência de que ela não está ali para ser reconhecida. Ela está ali para administrar algo que foi emprestado. Legal. Quando ela tem a consciência que Deus emprestou aquele dom e que aquele dom é para a missão que é dele, né? Você percebe que aquilo ali não é só para reconhecimento, vai além, né? Então, é sobre isso. Quando a gente vê que Deus é o dono da missão, né? Perfeito. Ele é o dono do que a gente é, do que a gente faz. E a gente tá ali apenas para ser o canal, né? Administrar, cuidar, zelar daquilo ali e fazer o que ele nos pede, né? Que é o id por todo mundo. Perfeito. Nós somos mordomos de Deus, nada é nosso, nós estamos administrando, né? Eu achei isso incrível. Achei interessante a parte que ela falou de usar aquilo que Deus emprestou pra gente. Porque eu tava lendo um livro esses dias que falava que todos nós temos um pedacinho de Deus quando Deus deu o fôlego de vida pra gente. Então, Exatamente. quando ele soprou dentro da gente e fez a gente ter vida, então ele deixou um pouco da essência dele dentro de nós. E com isso também vem os dons e talentos que ele escolhe a quem dá, né?
ele dá os dons e talentos. A gente usa da maneira correta, alguns sim, outros não. Sim. E essa parte achei interessante. Inclusive... Desculpa interromper. Não, pode Fica à falar. vontade. Inclusive, eu quero abrir um adendo, né? Que até eu chegar nessa mentalidade de que não era algo meu, não era algo sobre mim, mas sobre ele, né? Foi um tempo, porque eu passei, né, uma fase inteira buscando reconhecimento. Eu já sonhei em viver da música, né? Em ter um contrato com a gravadora, das pessoas me conhecerem, do meu nome ser conhecido, mas não era sobre isso. Era sobre quem eu ia alcançar através do que Deus me deu, né? E até isso acontecer, eu tive que me frustrar muitas vezes. Muitas vezes. Foi como correr atrás do vento. Correr atrás do vento e nunca dava certo. E me inscrevi em programas, várias coisas. Mas quando o Senhor organizou isso na minha cabeça, que não era sobre eu ser reconhecida, mas sobre Ele ser reconhecido e conhecido pelas pessoas através de mim, portas se abriram. Legal. De maneira extraordinária, né? Que aí é onde entra como eu comecei a participar, né? Dos ministérios que eu estou hoje, né? Sim. Então, assim, é sobre isso aí que você estava falando, né? Sobre ser emprestado. Sim, sim. Porque a gente tem a essência de Deus. E tendo a essência de Deus, vem dons, vem talentos, vem um pouco de Deus sobre as nossas vidas. E sobre as portas que se abriram, que você já mencionou brevemente, a gente já gostaria de entrar nesse assunto mesmo. De conhecer sobre essas portas que Deus abriu na sua vida, de estar presente em grupos relevantes e muito legais, assim. Sim, sim. Inclusive o Trio Rei passou por essa fase também, de entender que não era sobre reconhecimento, ser reconhecido por ninguém, né? E é tanto que a gente ficou ali, começou com programas locais, louvorzões, né, na igreja, congressos, encontro de casais, encontro de família, né? E aí passaram-se 8 anos. Passaram 8 anos de ministério. Aí, nesse percurso também a gente começou a fazer muitas viagens, né? Muitas viagens. E a gente ia ministrar para o povo, mas quando chegava nas viagens, o Senhor ministrava para a gente. Que legal. Sobre o que Ele queria, né? A gente sempre vai achando que vai entregar algo, mas Deus prepara os momentos para ministrar aquilo que ainda precisa ser organizado em nós, para que a gente esteja no centro da vontade dEle, né? E dos propósitos que Ele tem para nós. Então... isso junto, né? Acontecendo junto com o meu ministério pessoal, porque antes do trio eu também participei de uma banda mista, que era o Restitui, faz um tempo, e era uma galera muito top. Eu lembro. Sandro lembra. Era uma galera muito top que engajou muito também no meu ministério, me ajudou muito também como pessoa, né? A gente aprendeu a respeitar ali a intimidade de cada um tinha com Deus e a partilhar, né, da adoração ali. E depois que isso foi ajustado, que eu estava falando, né, sobre reconhecer que tudo pertence a Deus, nós somos apenas os transmissores da mensagem, o Trio Rei começou a sonhar com possibilidades além do que a gente podia financeiramente, né? A gente começou a sonhar, a nossa igreja, ela tem uma rede, um canal de TV, né? A TV Novo Tempo, e lá tem alguns programas que abre a oportunidade, né? Para todo mundo que quiser participar, não é só da nossa igreja, né? Sim. É tanto que semana passada quem tava lá era o Tom Caff, no Caixa de Música. Legal. E a gente começou a sonhar com o estar lá, né? Para levar um pouco da essência de Deus em nós. Mas a gente não falou para ninguém. A gente sonhou, ficou entre nós ali e pronto. E entregou ao Senhor. Disse, a gente não tem como, porque como é um programa tipo aqui, que a igreja apoia, a igreja que paga os funcionários, são muitos funcionários trabalhando ao mesmo tempo, né? Para manter, eles dão oferta, mas não cobrem todos os custos. Então, os custos seriam com a gente. E a gente, no momento, não estava tendo condições. Mas aí a gente sonhou, entregou a Deus e pronto. E aí fomos cantar na Igreja Avivados pela Palavra. Não sei se vocês conhecem, da pastora Vivi e o Zander, pastor Zander.
E lá o Senhor usou ele tremendamente, ele nem conhecia sobre a TV, e ele disse que teve uma visão que viu a gente cantando na TV. Que legal. Né? E nós três, naquela hora, começamos a chorar, porque foi a resposta de Deus, né? Ainda ali a gente não tinha nada, não tinha nenhum recurso, nada. Mas só de Deus mostrar que Ele queria, que a gente não estava sonhando por nós mesmos, já foi algo, né, extraordinário. E aí, passou os dias, a gente tentou arrecadar e não deu certo na nossa força do braço. Mais uma vez, Deus mostrou, não é como vocês querem, é como eu quero. E em cerca de 6 dias, o Senhor preparou 2 agendas com a prefeitura de Inajá e Paulo Afonso. A gente fez o Natal Luz aqui e levantou o recurso, todo o recurso que a gente precisava. Uau. Nesse intercâmbio, uma família que morou aqui estava lá na cidade da TV, Novo Tempo, em São Paulo, e nos recebeu. Então, nós não tivemos gasto nenhum, nada, zero. Foi tudo presente de Deus, né, sabe? Então, quando a gente chegou na TV, né, que olhava para o lado, olhava para tudo, para a assistência que a gente recebeu do pessoal da TV, muito legais eles lá. A gente via Deus em cada detalhezinho, né? Uhum. E o pontapé até a gente chegar na TV foi um congresso jovem que a gente participou em Petrolândia, que juntou todas as cidades circunvizinhas ali, Paulo Afonso, Floresta, muita gente. De lá para cá, antes da TV, a gente não parou. Aí até chegar na TV foi um boom, né? Outro boom, assim, que tem aberto muitas portas pra gente. A gente tem alcançado muitas pessoas, né? Estamos com algumas agendas esse ano, graças a Deus. Que legal. E do trio desmembrou nesse congresso o Essência. Porque não tem o momento de louvor, né? Que toda igreja tem. Então a gente se levantou para fazer o momento de louvor. Então, o Ministério Essência é mais para essa hora, para preparar a igreja para o momento do culto, entendeu? Sim. E aí foi meio que isso. Thaís sempre acompanhava a gente, aí ela ficava chamando ela de agregada, mas daí depois a gente, não, vamos ter que criar um nome aqui, né, para esse ministério, né? Aí ficou como vocal Essência, né? E aí a gente já não teve tanta dificuldade em questão de timbrar voz, se engajar ali, porque a gente já estava no Zenit. Já há muito tempo, né? Esses 9, 10 anos, o Zenit existe há 34 anos, vai fazer o recital de 34 anos. Eu já tô aí há um tempinho, junto com eles, então ali o engajamento só deu sequência, né? A gente já tinha no outro grupo. Então a gente aquilo, multiuso, mil coisas. Sim. Fazendo várias coisas. Thaís está estudando no UniAN atualmente. Mas assim, quando tem agenda e dá para encaixar, ela vem, pega ônibus, a gente se junta e vai, né? Inclusive a gente está fazendo um projeto atual com um pessoal muito top também. Vocês fiquem atentos aí nas nossas redes sociais, vai ser lançado algo muito grande, muito legal, que eu não posso falar o que segredo, que expectativa. Você quer ter uma revelação aqui no podcast Não agora? tô autorizado, não pedi autorização pro pessoal, mas a gente fez uma parceria muito boa com o pessoal de Monte Santo e Filadélfia. Nos encontramos esse ano no congresso de carnaval, lá em Euclides da Cunha. E aí eles tinham um projeto com algumas músicas legais e tal, algumas ideias, e nos chamou nós 4 para fazer o vocal para eles e também fazer algumas músicas, né? Mas aí vocês vão saber, logo, eu não posso falar, a gente ainda tá na fase de gravação, essas coisas, mas tá uma bênção, assim, muita correria, mas tá valendo a pena, porque eu sei que Deus vai alcançar muitas pessoas também, né? Através desse projeto. Amém, que legal. Amém. Você falou bastante sobre os lugares que vocês visitam, né? Igrejas, eventos, esse tipo de coisa. Eu queria saber um pouquinho sobre como é estar nesses lugares e também um pouquinho de como é a preparação para estar. Tanto a preparação técnica quanto um pouquinho da preparação espiritual também. Isso. A parte... É porque, assim, a gente gosta de dividir, delegar as funções lá no grupo, né? E eu gosto muito... Eu funciono à base de propósito, né? Muito bom. Gosto muito de fazer propósito de 21 dias, de 7 dias, né? E propósito, para quem não sabe, é tipo o de Daniel,
onde ele se absteve de algumas coisas. Na alimentação, ele teve cuidado com a alimentação, ele tinha cuidado com o que ele tinha contato, ele orava 3 vezes ao dia, né? Então, o propósito é isso, é você ter uns dias ali de busca e santificação diante de Deus, para que você tenha, ou você tenha uma resposta do Senhor, ou para que você suba de nível em transformações pessoais, coisas que você precisa mudar, né? E quando a gente renuncia ao nosso eu, abdica de coisa que a gente gosta, né? Por amor a Deus, coisas incríveis começam a acontecer no nosso caráter, né? Se não fosse assim, Paulo não traria tantos conselhos nas cartas dele lá, né? Aos Romanos, a Tessalonicenses e todos os outros, né? Quando a gente se abstém da gente, se esvazia do nosso eu, o Senhor nos enche. Então, eu sempre busco, né? Com essência, com trio, fazer esses propósitos, marcar, fazer reloginho de oração. Não sei se aqui na igreja vocês têm esse costume, mas a gente gosta de fazer reloginho de oração, orar de madrugada. Eu gosto muito de levantar ali de madrugada, participar de vigílias, né, que às vezes tem com alguns pastores da minha igreja também. E realmente, a gente começa de um jeito, mas sai renovado, sai melhor para Deus, sabe? Sai mais forte para dizer não para as coisas que o inimigo tenta nos oferecer e nos distrair. Sim. Então, na parte espiritual, a gente gosta disso, de fazer os propósitos. Eu, na minha vida particular, eu também sou assim. Eu funciono assim. Só venci o que eu venci, só sou quem eu sou hoje, porque a gente vai caminhando de consagração em consagração, oração em oração, propósito em propósito, para sempre estar melhor diante de Deus. Na parte técnica, a gente tinha um dia específico de ensaio, né? Mas a gente trabalha muito com kit de voz, manda os kits, cada um ensaia em particular, depois junta para fazer a limpeza de detalhes nas vozes, né? Organizar ali. Tá meio corrido atualmente, porque um dos integrantes está trabalhando fora a semana toda, mas sempre que pode, que a gente pode, os finais de semana a gente tira para isso. Para fazer os vídeos de divulgação, chamar o pessoal para os congressos jovens e também para poder estar ensaiando os repertórios, né? Interessante. Depois explica pro pessoal, porque às vezes tem gente assistindo que não sabe o que é um kit de voz. Pronto, tá certo. Na nossa formação, existe 3 tipos de vozes, né? Vamos dizer, a voz mais aguda, a voz que fica ali no meio, e a voz grave, falando a grosso modo. Mas elas têm nomenclaturas também, né? Voz mais aguda, o soprano. A voz mediana, vamos ali, da mulher, o contralto. Aí tem a voz masculina, que pode ser tenor ou barítono, né? No soprano também pode ter 2 divisões, primeiro e segundo soprano, que quando tá os 4, a gente tenta fazer isso, né? Que eu legal. E Thaís, nós somos soprano, então a gente divide ali o soprano entre nós, ou às vezes eu desço, né? Eu já fiz até voz de homem. Caramba! Fiz o primeiro contralto para poder, dependendo da música, né? Ali da nota da música, a gente às vezes faz a divisão para cima ou para baixo. Então, o kit de voz é esse. A gente ouve em casa sozinho o soprano. Quem é o contralto vai ouvir o contralto. Quem é tenor vai ouvir o tenor. Aí depois a gente vai juntar. Inclusive, a gente vai fazer um luau, dia 26 de julho, lá em Inajá, com vocal advento, que é muito top, a galera é muito top de Maceió. São 5 homens. Meu Deus, espero que eu esteja certo, não esteja confundindo a quantidade. E aí a gente vai precisar cantar juntos. E como eles são de Maceió, né, de Arapiraca, que a gente é daqui, aí eles estão ensaiando em casa os kits e a gente aqui, para depois se juntar e fazer aquele geralzão, né, nas músicas. Uau! Que massa. Interessante, né? É bem diferente, sim. Pelo menos pra quem não tem tanto contato com coral, né? experiência de coral. Legal. A gente é acostumado a Ministério do Louvor, que é o conjunto completo, não uma banda completa. Isso. Achei interessante também a parte que você falou que é movida de propósitos. Sim. Sou. É interessante, se acho que metade dos crentes fosse movida de propósito também, as igrejas eram diferentes. Só que é interessante essa parte de se preparar, estar sempre em propósito quando vai para eventos, quando vai para
seja o que for, como vocês andam muito, Uhum. tá sempre se revestindo, né? Sim. Se revestindo de Deus, se preparando para as batalhas que virão, porque para quem vive no altar, para quem vive pregando a palavra de Deus, é batalha espiritual Muitas. constante. Então a gente tem que estar sempre preparado, sempre revestido e fixo, baseado na palavra dele, porque se a gente não tiver, a queda é certa e rápida. Então a gente tem que ter sempre esse cuidado de estar em propósito, orando. A relógio de oração a gente tem aqui na igreja, inclusive tem um, acho que você nunca entrou lá no nosso templo, mas tem um bem grandão lá na Nossa. parte de baixo. Até quem fez foi Alex na época que trabalhava aqui. Aí é interessante sempre a gente viver esse propósito, jejum, oração, Sim. tá sempre firmado Sim. na palavra. Eu vi uma passagem essa semana, estudando a lição de jovens, que Cristo é o pão da vida, né? Ele é o nosso alimento. Então, quando a gente Exatamente. pula refeições, que são essas coisas, jejum, oração, leitura da palavra, a gente deixa o nosso espírito fraco e a carne, ela vai sufocar. Ela vai vir com força e vai derrubar a gente. Que Então, legal. E, legal. e como você trouxe, como ele é o pão da vida, a gente também não sente fome só um dia na semana, né? Quando vai pra só quer orar igreja. uma vez, aí Só quer orar quando tá na igreja, só quer ler a Bíblia quando tá na Isso. igreja, só quer escutar a palavra dele É quando tá todo na dia. igreja. Então, pra gente manter forte, porque ninguém se mantém forte comendo só uma vez na semana. exatamente. É, Ninguém pra- fica sem comer, né? O pãozinho físico, Pra né? gente se manter forte espiritualmente, a gente tem que estar comendo o pão da vida e se enchendo dele a todo tempo e a todo instante. Sim. Traz É alguma isso aí. colocação, Thalita? Não, sobre isso, sim, eu acho que essa frase é uma frase... Todo episódio acaba tendo alguma frase que me chama mais atenção. Anota aí, Juí. Daquilo que o convidado traz, sabe? Eu acho que essa que vai ser... Porque é uma analogia muito legal. Jesus é o pão da vida. Então, se a gente pula as refeições, a gente vai morrer, né? Uhum. Interessantíssimo. Muito bom. E agora trazendo um pouco para a sua profissão, como foi que você descobriu assim a musicoterapia? Isso, a gente tava até falando um pouquinho sobre isso no off, né? Antes de ligar. Foi, Seria foi. interessante saber da sua trajetória. Sim, a musicoterapia foi outro presente de Deus. Ele uniu a minha profissão ao meu ministério. Assim, de uma maneira espetacular. Eu estava totalmente sem rumo antes de conhecer a musicoterapia, porque desde a minha formação em pedagogia, o público que me atraía eram as crianças que tinham mais dificuldades no aprendizado. Sempre foram elas, meu olhar sempre vinha para elas, porque a escola coloca muita demanda, muita atividade. E essas crianças que tinham mais dificuldades nem sempre conseguiam acompanhar. E nem sempre tinham um acompanhamento devido e que é de direito, né? E ficavam para trás. E eu ficava perguntando ao Senhor, eu queria muito ter a oportunidade de ajudar essas crianças de uma por uma. De uma forma que eu pudesse atendê-las nas especificidades delas, né? E aí, foi quando eu pesquisando sobre os leques, as possibilidades, eu descobri a psicopedagogia, né? Que aí pode trabalhar no clínico. Eu disse, se eu tiver o meu tempo ali, nem que seja por 40, 50 minutos no clínico, eu já vou me sentir realizada de ajudar essas crianças assim. E aí comecei a estudar psicopedagogia e eu estava trabalhando em escola, mas não estava realizada em sala de aula, de jeito nenhum. Não me identificava por conta disso, porque eu achava muito injusto com esse outro público, né? E aí eu sempre orando a Deus, passando muitas dificuldades mesmo, porque universitário que trabalha, passa perrengue, galera. verdade. Thalita que eu digo, né, Thalita? Ai, Passa muito perrengue. E trabalhando de dia, estudando à noite, muito cansado, muitas dificuldades financeiras, e eu dizia assim, até quando o Senhor precisa me ajudar, precisa me mudar a minha história, nesse sentido. E a gente vai semeando, enquanto semeia, as lágrimas vão regando. E não pense você que Deus não está vendo a sua semeadura de lágrimas, de esforço, de dedicação. Vai chegar o tempo da colheita, mas a gente também precisa entender, não é porque a sua bênção não está pronta, é você que está sendo preparado, né? É você que está sendo amadurecido para poder
conquistar o que é seu por direito, né? E foi exatamente isso. Na minha formação, eu comecei a dar aula de musicalização infantil, que não é a mesma coisa, porque a musicalização infantil, ela musicaliza, ela ensina música. Ensina ali o que é som, o que é respiração, dicção, vai ensinar a cantar, vai ensinar a tocar um instrumento, e o foco da musicalização é esse, né? E eu até pensava em ser professora de música e tal, continuar na musicalização, mas ainda assim eu ficava pensando nessas crianças que não tinham, estavam ali no meio, mas eu como professora de música não ia conseguir ajudar elas como eu queria, porque eu ia ter que atender todas. Sim. De uma vez, né? E aí foi quando uma amiga minha começou a ver meu trabalho com música e precisaram de uma musicoterapeuta na CMA. E ela me indicou para a Letícia, né? E quando eu cheguei no ambiente da CMA, eu vi logo uns textinhos bíblicos, assim. Eu disse, aqui tem crente. Eu tô no lugar certo. Né? Quando eu entrei na sala, que eu comecei a conversar com ela, a gente sentia a presença de Deus. Eu me arrepiava toda. Ela disse, não, porque a gente tá precisando de musicoterapeuta. Eu disse, mas aí... E o curso e tal? Ela disse, você vai fazer o curso. Você é a nossa musicoterapeuta. E eu ficava assim, olhando pra ela. Eu disse, mas como assim? A gente vai preparar você. Você vai vir, você vai observar, você vai treinar. E eu bem assim, olhando pra ela. Você vai ter a sua sala. E eu pensando ao mesmo tempo, Deus, como tu és perfeito. Porque eu já tô há uns dias orando e pedindo ao Senhor, né? Uma providência. Porque eu ia sair do emprego que eu tava e tava sem destino. Sim. Sem saber o que ia acontecer. Mas pra frente eu vou falar, eu já tava passando por outras fases complicadas na minha vida, né? E eu tinha que me manter. Eu tinha que achar um sustento. Minha mãe morando longe, meu pai tinha a vida dele. E eu precisava disso, né? Deus sabe exatamente o que você precisa. Se você não tem ainda, coloque na sua cabeça. É porque você não precisa daquilo nesse momento, né? E Deus foi muito pontual. Então eu comecei a estudar, me esforçar, treinar ali com o pessoal da CMA. E eu saí na rua simplesmente chorando assim. Eu disse, meu Deus, eu não acredito, Senhor, tudo que eu queria, agora eu vou poder ajudar as crianças. E vai ser com música, Senhor, tem que ser Meu mais Deus. perfeito. E vai ser com música. E eu não entendia, né, o que era a musicoterapia, mas aí quando eu estudei, eu vi o quão é fundamental, sim, para a saúde. Então, a musicoterapia, ela não vai ensinar música para a criança. Ela vai se apropriar da música para transformar a vida da criança, no sentido da saúde, no sentido emocional, no sentido neurológico, no sentido comportamental, certo? Então, é uma ferramenta para ajudar na saúde das pessoas. Que legal, você estava falando sobre algumas curiosidades, né, sobre a musicoterapia, e eu achei, assim, incrível, e principalmente sobre a sua história, incrível como Deus foi perfeito nisso, né, de juntar meio que o seu ministério com Certo. aquilo que tocava o Com seu a profissão, coração, né? com sua profissão. Deus é perfeito, e Ele Muito. faz todas essas coisas com prazer, em abençoar aqueles que semeiam nos pés dele. É aquilo que você falou, sabe? Tipo, o que a gente planta hoje, a gente tá plantando diante de Deus, tá plantando se a gente tá ali, plantando seja lágrimas ou seja serviço, mas com amor a Deus, ali em coligação com Deus, em oração, estando ali, entregando tudo nos pés de Deus, ele vê todas essas coisas, ele não se esquece delas e no tempo perfeito, ele entrega e faz aquilo além do que a gente imagina. Além. Muito bom, muito legal. E agora conta assim, porque eu fiquei um pouco curioso, como é que funciona a musicoterapia? Então, a música em si, ela é utilizada para a saúde desde muito, muito tempo atrás, né? A gente conhece a história de Salomão, que Davi vinha, tocava a harpa e os espíritos imundos saíam. Isso aconteceu também com Alexandre o Grande, mas não era questão de possessão maligna, era uma questão mesmo psicológica. Então, Aristóteles ia lá, tocava para Alexandre o Grande e ele se sentia melhor, né? Como também os egípcios usavam música nas medicinas deles lá, até para fertilidade das mulheres.
E aí, porque eles fizeram esse estudo, esse apanhado do que faziam com a música no passado para utilizar no presente? Porque na Segunda Guerra Mundial foi percebido que os soldados que estavam na ala que tinha música se curavam mais rápido dos ferimentos do que os soldados que não tinham esse contato com a música. Então, a partir daí, a ciência, né, e a saúde começou a aprofundar os estudos para ver quais eram realmente o benefício da música na vida das pessoas. E sim, foi comprovado, né, que as ondas sonoras, elas movimentam todas as nossas regiões cerebrais ao mesmo tempo. Elas chegam em lugares profundos, né, que é a questão da memória, como você falou, né? Quando você ouve uma música, você tem uma memória afetiva, uma memória da infância, uma memória de alguém, porque ela faz isso. Ela chega lá na tua região mais profunda de memória para trazer à tona de novo aquele sentimento, aquela lembrança, aquela emoção, né? Como também as ondas sonoras têm o poder de viajar no nosso corpo por meio da música. Nós temos o quê? 70 a 60% de água no nosso corpo. Então, as ondas sonoras viajam por ali e tem essa capacidade de fortalecer o sistema imunológico, de acelerar a cura na parte física, na parte emocional e na parte neurológica. É por isso que a musicoterapia atende tanto às crianças que têm esses transtornos, são atípicas, né? Autistas, crianças com TDAH, crianças com déficits, por conta disso, porque ela consegue chegar nas regiões afetadas, né, na questão da criança neuroatípica, ela tem regiões afetadas cerebrais, em que a música ela vai ajudar ali ela começar a desenvolver o que ela não consegue. Por exemplo, uma criança que não consegue perceber o ambiente. Na primeira nota que eu dou no violão, se ela tá aqui fazendo qualquer coisa, ela olha pra mim. É incrível. Sempre acontece a mesma coisa quando eu tô ali na parte da anamnese, sabe o que é, né? A entrevista, para investigar o histórico da criança. Então, é incrível como isso acontece. Aí, então, já melhora a percepção dela. Que a criança só aprende se ela fizer isso aqui, se ela tiver contato ocular com você. Se ela não consegue olhar, ela não aprende a imitar. E os neurônios espelhos das crianças autistas são prejudicados. Então, a partir do momento que ela aprende a te olhar, ela senta. E aprende a te olhar, ela consegue a perceber você para poder te imitar. E a desenvolver essa questão dos neurônios espelhos. Que é através da imitação que a criança aprende, né? Uma criança pequenininha, ela observa o pai. Se o pai tá lavando o carro, ela vai querer lavar. Se a mãe tá arrumando a casa, ela vai querer arrumar. Por meio da imitação. A criança neurotípica, ela não tem, porque ela fica ali no foco dela, no hiperfoco dela. Criança que gosta muito de carrinho, muito de dinossauro, então ela só vai olhar para aquilo ali. Ela não vai perceber o resto do ambiente. Ela não vai fazer a troca social. Então, a música quebra essa barreira, faz ela perceber o local, para depois ela começar a aprender a falar, a socializar, a ter empatia, a olhar. Tudo isso, a se regular emocionalmente, né? Então, é um trabalho de formiguinha, mas que quando vai acontecendo, é maravilhoso, é muito gratificante, sabe? Teve um caso até que foi Deus mesmo que fez, né, acontecer, para eu ver que eu não estava ali em vão. Uma criança que não olhava, não interagia, não sentava, e eu cheguei triste nesse dia, no meu trabalho, por causa de alguns problemas. E ela olhou para mim, coisa que ela não fazia, fez carinho no meu rosto e sorriu. Oh, meu Deus. Então, assim, eu disse, realmente, Deus criou a música, Deus me colocou aqui e eu tô conseguindo fazer a diferença na vida dessas crianças, de alguma forma, né? Sim. Então, assim, é sobre isso, né? A musicoterapia é isso. A música é uma ferramenta para melhorar a qualidade de vida das pessoas que tiverem contato com ela, né? Independente de ter algum problema de saúde ou não. Sim. Eu acho... Ela vai dizer, mas eu acho que eu usava isso comigo mesmo sem saber. Porque eu além de apresentador de podcast, eu sou design gráfico também aqui da igreja. Aí, quando eu tava tentando fazer alguma coisa, tentando bolar alguma coisa que não conseguia, eu ia colocar uma música que eu gostava e minha criatividade começava
a sair, começava a Flui. florar, começava a fluir as coisas, Ela te ajuda a concentrar e melhora a tua E criatividade. eu tenho um Que TDAH. legal. Aí ajudava mais ainda, me ajudava a me concentrar no que eu tava fazendo e melhorar a minha criatividade para poder produzir o que eu tinha que produzir. Isso. Ela faz Tá isso vendo? mesmo. Já usava sem saber. A música, pra mim, também foi cura em muitos sentidos. Eu tinha várias dificuldades na infância, com leitura, com cálculo, com até a questão de socializar, muito tímida. E eu acho que ela rompeu barreiras na minha vida também. Olhando pra eles, né, eu me enxergo muitas vezes, né, e poder ajudar é muito bom fazendo isso. Que legal. Na verdade, a gente ia até te perguntar se teve alguma situação assim que você, né, diferente, que te marcou no seu experiência. trabalho. E que lindo, Deus levantando um anjo pra levar o recado dele de que, tipo assim, eu tô aqui com você também, fui eu que te coloquei aqui. E lembrando do propósito, porque no final das contas, foi ele que fez, é ele que tá te direcionando. Que coisa linda de ver que você é instrumento. E eu chorei com um que olhou como se estivesse me agradecendo e me abraçou. E poucas sessões depois ele começou a cantar as primeiras musiquinhas. Aí ele não falava e eu chorei bastante. Que legal. Chorei bastante. Deve ser gratificante, né? Você observar assim a evolução de quem tá ali, como você falou, um trabalho de formiguinha. Então deve ser muito legal você ver em algum momento uma evolução maior do trabalho, do que tá sendo feito. Que legal. Até porque eu trabalho em parceria com outros profissionais, né? Então uma vai reforçando o trabalho da outra. E aí, às vezes nem acontece na minha sessão, mas aí o resultado já vai na sessão da outra colega compartilha, porque a gente tá ali uma ajudando a outra, Em né? cooperação. Isso. Legal mesmo. E nesse seu caminhar assim de musicoterapia, do coral, Muitas coisas. muitas coisas. Mas graças a Deus, tudo no que você gosta, né? Que era da música e com Deus sempre ao seu lado. Mas nesse caminhar tudo assim, como é que você arruma o tempo para fazer os seus devocionais e se manter firme e forte na presença dele? É questão de prioridade, né? Eu gosto muito de me organizar. Quando ela me mandou a listinha das perguntas, eu disse, eu amo listas. Sou metódica, eu gosto de rotina, eu gosto de tudo organizado. Então, por exemplo, se eu programei ali o dia e saio já da alguma coisa, não consegui fazer, eu fico muito frustrada. Mas eu tô trabalhando com os pequenos. Eu tô bem trabalhando. Se eu quero que eles se tornem flexíveis, eu tenho que ser flexível comigo mesma também, né? Até porque ataca muito assim, a questão da ansiedade, quando você quer ter controle de tudo, sempre ao mesmo tempo, né? Mas essa questão do devocional, para não fugir tanto do assunto, é mais organização mesmo. Eu gosto de acordar 1-2 horas antes de ir pro trabalho, porque aí eu gosto de ler com calma. Eu tenho 2 lições que eu estudo e 2 devocionais. Eu leio e mando para algumas pessoas que me pedem. Toda manhã é isso. Então, eu já acordo, digo, Senhor, obrigado, acordei, já vou ler ali, vou estudar a Bíblia e ter esse momento, porque eu só me sinto preparada para o meu dia. Depois que eu levanto, faço o estudo da lição, faço o devocional, oro, tomo ali meu café e vou trabalhar. Quando eu durmo tarde, né, saio do meu cronograma, durmo tarde, para acordar um pouquinho, mas eu já não consigo, então já fica atropelada, já não medito, né? E é muito bom ali você não ir para celular logo quando acorda, porque sua mente ela tá descansada, você vai ter um momento de silêncio total e vai estar ali sozinho com Deus para ouvir atentamente o que ele tem para lhe dizer ali naquele dia. A leitura da palavra diária de manhã é como maná no deserto. Qual era a ordem? Se guardasse para outro dia, virava bicho, não é? Então, o que Deus te disse hoje já não serve para amanhã. Já não serve para amanhã. Você tem que renovar de novo. Né? Renovar a mente por meio da palavra de Deus, como é dito lá na Bíblia. Amém, amém. Então, através de muita disciplina. Muita disciplina, organização. Tenho que pegar um pouco dessa disciplina também, viu? Porque... E ainda tiro o dia para treino.
Porque Uau! se eu não treinar, eu também não funciono, né? Ali a dopamina, eu preciso da dopamina, eu preciso da motivação. Eu chego na academia assim, sabe? Né? Feliz. Então eu me organizo. Quando não dá pra eu ir pós-trabalho, eu vou ali no horário do almoço, entre 11 e 12 horas, que é o horário que eu saio da clínica. Vou pra casa, almoço, a depender do horário do primeiro paciente da tarde, retorno. E é assim todo dia. E antes de dormir, eu gosto, assim, de pegar um livro, de ler um livro, né? Tem todo aquele ritualzinho, tomar um chazinho pra acalmar. Que legal! Né? Leio o Rapaz, livro, oro tô e vou dormir. precisando dessa. sobre a sua rotina Estou também. precisando dessa disciplina. De que acordando, trabalhando, eu chego em casa já morto, cansado na pedra, que nem diz. E precisa, porque a gente glorifica a Deus também, com a forma que a gente cuida do nosso tempo, da nossa vida, da Sim. nossa rotina, né? O que a gente come, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. E Ele gosta quando a gente... O Espírito Santo, ele gosta de habitar em casa limpa, organizada. Então, até o que a gente come, a gente tem que ter cuidado, né? Para não estar machucando o nosso corpo, e o nosso corpo tá enfraquecido para fazer as coisas que Deus quer da gente. Tá vendo, Thalita? Você fica tomando Coca-Cola. Poxa, Vamos tirar essa coca aí. que legal, mulher multifunções, muitas tarefas. Exatamente. Ela acorda cedo, faz o devocional, vai trabalhar, arruma tempo pra ir pra academia, pra ler e ainda dormir cedo. E canta em 5 projetos aí, né? Exatamente. Eu acho que o dia dela tem mais hora que o nosso. Eu acho. Empresta um pouquinho. Muito legal. Mas é o poder da organização, né? Quando a gente organiza e tem um foco naquilo que faz, porque hoje em dia as redes sociais também tomam muito tempo nosso. Sim, eu tenho Como uma ela- batalha absurda. com isso. Como ela disse, acordar cedo e já ir arrastar pra cima no Instagram, Já ficar aí rolando já, feed, não dá, né? quando você pensa que não, já comeu 1 hora e meia ali do seu tempo fácil. Uhum. É Sem, uma luta. sem piscar, comer 1 hora e meia ali do Eu seu tempo. coloquei o celular pra, tipo, fechar o aplicativo, mas tem dia que eu temo e desbloqueio e fico, meu Deus do céu. Aí, às vezes, falta disciplina em mim. Mas somos Inclusive, humanas, né? eu não sou, nem todo dia não que eu consigo, não. É aquilo que eu falo, né? Quando tem algo que eu tenho que resolver e não consigo, no outro dia eu tento fazer melhor. Mas o celular é um ladrão terrível de tempo. Sim, sim. Ladrão terrível de tempo com Deus, inclusive. Sim. E a gente fica ali, não tá ganhando nada. Ninguém tá patrocinando ainda. É. Ninguém tá pagando. Porque se fosse pelo menos o trabalho, né? Se que nem aquele pessoal que coloca lá, ganha dinheiro assistindo o vídeo. É, se fosse pelo menos verdade. isso. Se fosse verdade, ainda valia a pena. Vou separar aqui 2 horas pra ver vídeo, vou ganhar dinheiro. Né? Mas não é bem assim. A galera, o Instagram ele foi criado pra te prender. E você acaba não sentindo nada por completo. Tem um livro que eu tô lendo sobre essa questão das redes sociais, e você não consegue sentir nada por completo. Você vê uma postagem triste, não absorve, já vai pra alegre, aí não absorve, verdade. já vai pra uma super que te assusta. E você força o seu cérebro a ficar viciado em muitas informações ao mesmo tempo. E você não foi criado para isso, por Deus. Você foi criado para contemplar, para viver uma coisa de cada vez. E isso que está desenvolvendo tantos transtornos e está deixando a sociedade tão doente. Porque ela não sente mais nada, ela não contempla. Ela visualiza, busca like, tchau. curtida, busca ser visto, e se não for, fica frustrado e... É aquilo, é uma bola de neve absurda no nosso psicológico. E assuntos rápidos, né? Pega ali um pouquinho dali, um pouquinho dali. Você não reflete nada. Já foi, já. Assunto rápido é a geração do fast food. O E não nome espera da 30 geração segundos. dopamina? Eu tinha ouvido falar desse livro já, mas ainda não... Não, foi uma influencer que ela faz esses detox de rede social. E aí ela abriu um devocional que era só sobre isso. Ah, que legal. É de Roberta Vicente, Sagrado Agora. Sagrado agora. Roberta Vicente. Ah, eu conheço, ela é diva demais. Faz muito tempo que eu não tô acompanhando muito, na verdade, rede social no geral. Mas eu gostava muito de ver as coisas que ela postava. Ela é incrível. Ela postou esse devocional e ela fala muito da contemplação.
que a Que gente legal. parou de fazer. De olhar e dizer, oxe, eu tenho tudo isso, poxa, Deus me deu, meu filho, minha casa, meu pai, minha mãe, meu trabalho. Que coisa linda, né? A gente não quer, a gente quer estar aqui, ó. Sim. Aí perde, né? Perde de vista tudo que Deus já tá fazendo. Fica olhando sempre pro que tá faltando. Exatamente. Eu acho que o que ela falou é bem isso, mas a gente não sente nada por completo quando tá rolando o feed ali. Você vê, é isso mesmo, você vê uma postagem feliz, aí um meme, dá uma risada, um like, tchau. Aí depois vem uma tragédia, aí, meu Deus, like, próximo. E fica Uma nessa, notícia então, do que tá acontecendo. Eita, vai. não absorve, não sente, não para, reflete. E eu tive até uma aula na faculdade falando sobre tédio. E como o tédio ele é essencial para que a gente desenvolva tantas coisas sobre nós. A gente precisa do tédio para parar, para refletir, para pensar, para se encontrar com a gente mesmo, para a gente encontrar nossas questões existenciais, para a gente pensar em nós. E se a gente fica ali o tempo todo preenchendo o tédio, né? Ali Isso. com o celular você não reflete, você não sente, você Exatamente. só vive naquele vendo? automático. Automático. E a Tá gente vendo precisa você disso. criticando a nossa caixa do nada. Poxa, precisa Dos mesmo. homens que eles têm a caixa do nada. É, que a gente faz. A gente tem um para. monte de E eles fio, né? ficam só nada. É, a gente A gente para e fica precisa pensando em nada, assim. Mas o nosso poder, né, mas não é a Sandro? caixa do nada, é a caixa da reflexão. Com certeza. Deixa a gente com a nossa caixa. E é isso. É interessante isso, porque a gente busca informações rápidas, conteúdos rápidos. Tudo hoje em dia na nossa geração é rápido. Comida rápida. O que for mais rápido a gente tá indo atrás. E acaba que a gente perde, como você falou, de contemplar aquilo que já está acontecendo. E viver Perde- por inteiro. E as viver, coisas, né? viver o que a gente tem que viver, né? Para de contemplar o que Deus já nos deu para ficar somente visando aquilo que tá faltando, que a gente Se precisa, comparando. se comparando com a grama do vizinho, que nas redes sociais Só postam o que querem que vejam. 99,9% é só o lado bom das coisas. Ninguém mostra vê lado ruim. o lado ruim. E é isso. A gente tem Pegando que... essa questão dessa geração meio fast food, né, Pedro? A gente tava até conversando um dia desses sobre as questões dos cortes, né? Sim, sim. Que o algoritmo dessas redes sociais, muitas vezes elas, tipo assim, saem enviando para as pessoas e as pessoas veem, a pessoa tem que conquistar a pessoa em 4 segundos Isso. de vídeo ali, né? De É. conteúdo. Se Senão não já era. conquistar, Isso aí, o pessoal já passa. se não tiver um tchan aí nesses 4 segundos, pode esquecer. Verdade. E nessas correrias suas de resolver uma coisa, resolver outra, e lutas e batalha espiritual, teve algum momento assim que você pensou em parar? Sim. Ou como foi? Rápido, sim. Sim. E como foi assim? Como você superou esse momento? Então, vai entrar agora na parte da minha história, que eu tava falando a vocês aqui no off, que eu ainda não tinha tido coragem de compartilhar, porque Deus estava ajustando algumas coisas no meu coração, na minha mente. E foi há 3 anos atrás, em 2021, final de 2021 para 2022, eu tive um boom, né, que meu chão sumiu. E eu fiquei totalmente sem rumo. Se eu tivesse feito tudo que estava na minha cabeça, eu não estava mais morando aqui, eu não tinha concluído a minha faculdade de pedagogia, eu não estaria em nenhum desses ministérios. E foi justamente porque eu passei por uma separação conjugal, né? A pessoa simplesmente não, né? Veio coisas que faz parte tem minha parcela de culpa e tem a parcela de culpa dele que juntou e aí decidiu sair do relacionamento. E eu me vi ali no chão, igual aquela música Eu Não Desisto, né? Foi em questão de segundos que eu fui atingido, em sequência eu caí no chão. Foi quando logo percebi que o meu coração entrou em desespero e acelerou. E eu tava ali no chão, né? E eu tinha que levantar. Tava sem forças. E foi nessa hora que eu queria desistir de tudo assim. Inclusive pensei em desistir da minha vida. E fui para
fui para um lugar ficar sozinha para falar com Deus. Eu disse, Senhor, o que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? Por que está acontecendo comigo? O que foi que eu fiz? Sabe? E aí, Deus, ele é muito didático, né? Ele leva a gente pro deserto. A partir desse dia eu entrei no deserto. Assim como o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, eu fui levada. Assim como Deus levou o povo para o deserto para ensinar eles sobre quem eles deveriam adorar. O Senhor me levou para o deserto para me ensinar sobre quem eu deveria adorar. O homem tinha ocupado o lugar de Deus no meu coração. E aí, quando isso acontece, a gente inverte os valores, muda as posições, o Senhor, ele tira. Tira se ele tem um propósito maior para fazer na sua vida e aquilo vai te levar a se perder a sua salvação, ele vai dar um jeito de salvar você mesmo. E foi isso que Deus fez. Eu penso que nesses 8 anos de relacionamento, eu deixei de ser realmente conversa, né? Porque eu fiz essa inversão. Eu passei a depender do homem e não de Deus. Uhum. E não era isso que Deus queria para mim. Ele não me chamou do ventre da minha mãe para isso, né? E aí eu comecei a pensar em algumas pessoas para poder conversar e saber o que é que eu faria, né? E o Senhor me mostrou alguém que estava passando por algo semelhante. Eu fui até a casa da pessoa e a pessoa olhou para mim e foi usada por Deus. Que no deserto o Senhor também levanta amigos que te aproximam de Jesus. Sim. Então valorize esses amigos que te aproximam de Jesus. Os que não te aproximam, não faça questão. Deixe ir. Deixe sair. Deus tirou muitas pessoas também no meu deserto da minha vida. Uhum. Que não iriam agregar, que não estariam no mesmo propósito, não estariam na mesma visão, na mesma posição. E lá ela disse, você não vai embora. Você não vai sair. Você vai ficar aqui. Você vai continuar. Você vai permanecer onde Deus lhe quer. O lugar é seu. Você vai ficar aqui. E aí a gente entrou nesse... Uma mãozinha dada com a outra, firme e forte. E no deserto, o Senhor me fez entender que eu precisava me converter. Que são, na vida, né, que a gente vive no mundo, antes de Cristo voltar, a gente vai ter que passar por esses processos. Que é a conversão, e onde você reconhece que você precisa de Deus, que você precisa sair daquele lugar de pecado, daquele lugar que não está agradando ao Senhor, daquele lugar que está te destruindo e te levando à morte aos poucos. Você precisa se libertar é exatamente o processo de você entregar tudo ao Senhor e pedir para Ele, para que Ele te dê forças para deixar aquilo que não glorifica mais a Ele, né? E o Senhor fez isso, Ele foi limpando, Ele foi tirando, Ele me limpou do orgulho, Ele me libertou da egolatria, que é a adoração a si mesma, né? Foi aí também que aconteceu aquele ajuste de eu ver que eu apenas era mordomo de Deus, né? Eu estava administrando as coisas de Deus. E foi muito duro, porque explode muitas emoções dentro da gente e a gente entende um pouquinho, acho que milésimos de pouquinho mesmo do que a aflição que Jesus sentiu ao estar sobre ele todos os nossos pecados. A gente passa por uma situação dessa de estresse, né? Que nosso rosto estoura, nossa barriga dói. A gente sente a dor na alma, vontade de sumir, de morrer. E você imagina o que Cristo sentiu para que a gente estivesse aqui hoje. Né? E eu pedi muito perdão a Deus, Senhor, ninguém é digno do meu amor, como o Senhor é digno. Né? E foi uma luta muito grande, porque até me desvencilhar e aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, novamente, foi muitos processos, foram muitas coisas que eu tive que me ajoelhar, abrir a palavra, estudar, aprender sobre o que era ter uma família, o que era ser uma esposa, do que era ser uma filha. Porque antes de você cuidar de alguém, você dividir a vida com alguém, você precisa entender que o Senhor se revela por meio da família. Ele é trino
indivisível. E ele fez questão de colocar Adão e Eva como família para se revelar por meio deles. Então é por isso que Deus dá a ordem, né? Até que a morte separe, porque ele é inseparável. O que é que separa? A dureza do nosso coração. É o que separa, é o nosso orgulho. O que separou Lúcifer de Deus? A dureza do coração, né? Então, quando a gente tem a consciência que a nossa família é o nosso primeiro ministério e Deus se revela por meio dela, a gente vê que aquilo não era só uma brincadeira, não era só sobre o que eu sinto, não era só sobre o meu querer, né? Quando eu me sacrifico pelo outro, eu faço o que Deus faz por mim. E faz o tempo todo, ele insiste em mim, ele acredita em mim. Então, o amor não é um sentimento, é a escolha diária. Né? O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, ele é escolha, você vai escolher. Amar para que o sentimento de querer estar junto venha, né? E foi no deserto que eu entendi isso, né? Eu não estava fazendo essa entrega de amor sacrificial, era um amor de, se eu tô bem, o outro que se vire. Se eu tô de boas, não tinha aquela preocupação, né? De ver o outro. Como é que o outro estava se sentindo. E você, que é esposa, que é marido, não empurra para debaixo do tapete, não, problema. Conversa. Procura saber qual é o marido que Deus ensina na palavra que você tem que ser. Qual é a esposa que você tem que ser. Qual é o filho que você tem que ser, né? Tá lá, nas cartas de Paulo está lá tudo certinho para você entender isso. E a gente peca por falta de conhecimento. A gente perece por falta de conhecimento, né? A mulher tola, ela destrói, né? A mulher sábia edifica. Então, enquanto ela é ali o muro que nutre e cuida de tudo que o marido está provendo, porque ele é o telhado, né? Deus está acima e precisa estar acima. Você não pode fazer isso, colocar um filho, um marido, uma esposa acima de Deus, porque vai ruir, é castelo construído sobre a areia. E Deus me fez entender isso e me preparou para que, na minha próxima chance de ter uma família que glorifica o nome do Senhor, eu me posicione diferente, sabe? Mas eu passei muito tempo orando pela restauração. A outra pessoa seguiu a vida, não está no mesmo caminho do Senhor que antes. Ainda oro, quero muito que a pessoa tenha um encontro verdadeiro com Deus como eu tive. Que experimente do verdadeiro relacionamento que a gente pode ter em Deus. Que aproveitar da vida abundante e preenchida em Deus, sabe? Só Ele é a fonte de tudo que a gente precisa, né? Alegra-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Alegrar-se é estar satisfeito com tudo que Ele tem para nos dar. E eu passei boa parte desse meu deserto olhando para isso, para o casamento que não tinha mais. Como se fosse uma falta, uma ausência. Sempre estava ruim. Em uma das viagens do trio que eu fiz, o Senhor fez esse ajuste, né? Desse final de ano para cá. Nesse processo eu ganhei muitas pessoas para Jesus, inclusive a minha mãe, que estava afastada, se rebatizou agora e no início de fevereiro. Foi uma resposta de oração absurda. Quando ela chegou, muitas coisas mudaram, inclusive esse sentimento dentro de mim de falta, de ausência, né? O Senhor fez esse ajuste. E Ele só faltou gritar inúmeras vezes isso daqui para mim. Inúmeras vezes, e eu não entendia, né? Esqueça o que se foi, que está lá em Isaías 43:18. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, tá com exclamação. E eu continuando olhando para o que estava lá no passado. Veja, estou fazendo uma coisa nova. E ela está surgindo. E eu ali, né? Só olhando para um lugar só. Vocês não a reconhecem? Eu não a reconhecia. Que em Deus eu já tinha tudo que eu precisava. Sabe? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. E foi isso que Deus fez, começou a fazer.
Meu pai e minha mãe e uma amiga estavam fazendo a mesma oração. Senhor, que se for para não for mais para ela, que o Senhor mostre, ajuste isso dentro dela. E eu comecei a pregar muito sobre o Pai Nosso, né? Para as pessoas, sobre como era orar ao Senhor, a partir do modelo universal. E eu fiz essas anotações, fiz umas anotações, e eu tinha esquecido. E eu estava bem triste, porque eu queria estar contente no Senhor, mediante a tudo que Ele estava fazendo na minha vida, e ainda ficava me entristecendo por causa dessa parte, né? E aí o Senhor também gritou muito esse versículo para mim de Jeremias. Foi 29:11. Porque eu sou Deus que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês a esperança em um futuro. Então, todas as coisas estavam cooperando para o meu bem. Quantas orações respondidas de eu não ter, muitas das vezes, como pagar uma conta e o Senhor mandar, sabe? Quantas pessoas eu orei para que se salvasse, eu presenciei a pessoa descendo nas águas. Poxa, Deus estava sendo tão perfeito e eu sempre ali, mas eu tinha essa cobrança. E o que eu anotei do lado do texto do Pai Nosso, que eu estava sempre pregando, foi que a vontade de Deus tem que ser feita na terra e não o contrário. Não é assim na terra como no céu? Então, o modelo de vida que existe no céu, a gente já tem que começar a viver aqui na terra. Se a gente está indo para lá, não faz sentido a gente viver uma vida da forma que a gente acha e quer. Não, existe um modelo a ser seguido. E a partir do momento que o Senhor me levou para o deserto, eu decidi que ia ser assim, né? Viver de acordo com as orientações celestiais. Então, quando a sua vontade se torna uma casa, que ao ser visitada muitas vezes, ela se torna o nosso lar. O que Ele ama, a gente ama. O que Ele rejeita, a gente passa a rejeitar. Então, quando eu cheguei, que aconteceu várias mudanças esse ano, e eu comecei a sentir que não queria mais, eu comecei a perguntar, Senhor, o que é que está acontecendo? Aí eu li, né? Isso daqui não é que você não queira o bem da pessoa, nem queira a salvação, ou vá deixar de orar por esta pessoa, pela salvação dela. O que você tem que fazer, entender é que se aquela pessoa não está indo na mesma direção que você, que sou eu, não cabe mais a você. Então você apenas está amando o que eu amo e aborrecendo o que eu aborreço. Eu amo o pecador, mas eu aborreço o pecado, né? E aí eu tive paz, porque finalmente eu estava contente em tudo que Deus é para mim, sabe? Eu estava preenchida, eu estava transbordante. E só vai entrar e estar na minha vida quem faz de Deus o seu lar, sabe? Isso vale para tudo, não vai ser só para o meu casamento, vai ser para amigos, lugares, ambientes, onde eu estiver. Só vai estar na minha vida quem faz de Deus o seu lar. Claro, a gente tem que ir a todo mundo, mas todo mundo não pode fazer parte da nossa vida, não é mesmo? Da nossa mesa, né? Mesa, intimidade. Jesus amava estar à mesa com seus discípulos, porque é intimidade. Nem todo mundo quer se sentar à mesa para se banquetear com Jesus. E Ele não vai obrigar. Foi isso que Jesus me ensinou. Amor é isso, amor é escolha. Eu não vou, Raquel, obrigar ninguém a me amar, nem a te amar. Eu não vou. Eu chamo, eu convido. Agora, cabe à pessoa decidir se ela vai querer ou não. Então, quando eu entendo isso, que o amor de Deus é uma escolha, você é livre para escolher se você quer ou não, eu passei a ter consciência de que se a pessoa não quer a Deus, não quer me amar, se Deus não obriga essa pessoa a nada, eu também não vou fazer isso, entendeu? Sim. E hoje eu me sinto
completa no Senhor. Tenho algumas dúvidas sobre como será meu futuro nesse sentido? Tenho, mas aí a gente vive de propósito em propósito. E aí vai vivendo de resposta em resposta, né? Vai seguir na nuvem. Vai vivendo de glória em glória, vai seguindo a nuvem. Vai seguindo a nuvem. E o Senhor já me tirou do deserto em muitos âmbitos, né? Faltam coisas que para Ele é muito pequena. Sou ser humano como todo mundo, tenho meus medos, tenho os meus momentos de tristeza. Inclusive o propósito atual que eu estou fazendo é para, assim como José, ser resiliente diante das situações, ter controle emocional, porque o Senhor não nos deu o espírito de covardia, mas de coragem, né? E um espírito de equilíbrio, tá lá em 2 Timóteo. E é isso que eu quero, ter equilíbrio. Eu não quero mais que as coisas externas que eu não controlo me desestruturem. Eu quero ter equilíbrio em Deus, por meio do Espírito Santo de Deus, emocional, para confiar, independente de que eu não esteja vendo nada, entendendo nada, porque Ele sempre está fazendo o melhor para nós, né? Amém. Eu acho que um resumo de tudo isso que você trouxe se parece muito com aquele versículo, né, que fala sobre aonde está o nosso tesouro, ali é onde está o nosso coração. Sim. Então, aquilo que a gente trata como tesouro revela o nosso coração. E é como você também falou, que Deus tem que ser o centro. Deus tem que ser o princípio, o meio e o fim. E é a Ele que a gente deve amar sobre todas as coisas. E também é aquele outro versículo que vamos buscar o reino de Deus acima de todas as coisas, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus, Ele é bom, Deus, Ele é justo, e Ele mostra diversas vezes o quanto Ele tem prazer em ser perfeito em detalhes, em riqueza de detalhes. Então, se a gente viver uma vida por fé e por confiar em Deus, Ele vai mostrar, não só com as promessas, Ele vai prometer e vai cumprir. Ele vai mostrar através do cumprimento das suas promessas o quanto Ele é perfeito, o quanto Ele é bom. E que vale a pena a gente viver uma vida sacrificial, de se entregar como sacrifício, entregar a nossa vida como sacrifício ao Senhor todos os dias. E Ele vai mostrar através do cumprimento das promessas de que Ele é fiel e de que Ele é bom e de que vale a pena a gente viver essa vida. E os planos dele sempre serão maior que o nosso, né? Sim. Inclusive, nesse mesmo episódio, a gente viu várias situações como Deus eu ia citar foi incrível. O da musicoterapia, que ela nem imaginou E Deus chegar, trabalhar com o que gosta, com quem gosta, e tudo perfeito. Sim. Então é isso, ela decidiu entregar na mão de Deus e deixar Ele tomar de conta, e acabou que Ele resolveu de uma forma que você nem imaginava como seria. Sim. E do melhor jeito possível. E eu lembrei também daquele momento que você falou sobre ai meu Deus, peraí, que deu um branco aqui. Era sobre o tempo de Deus. Eu esqueci qual foi a frase que você falou. Mas enfim, sobre que Deus, Ele é perfeito no tempo dele, em todo o tempo. E que se a gente não tem agora, é porque a gente não precisa. Não era nem essa frase, era uma outra que também, né, assim, quando você... a bênção está pronta, quem está sendo preparado é você. Também. Quando você, acho que foi quando você não está com a bênção, é porque você não está preparado. Algo tipo assim, não foi? Não, quando você não tem agora é porque não precisa. Foi isso aí Foi mesmo. isso aí. Ninguém melhor pra lembrar do que a própria autora da frase. É verdade. Bom, e diante assim, de tantas coisas que a gente vivenciou aqui hoje, né? Tantas coisas. Você tem muita história pra contar e muitas experiências com Deus. E foi muito bom poder te ouvir. Sim. E eu tenho certeza que quem tá em casa vai ser edificado de diversas coisas, seja na sua profissão, seja na questão da música, seja na questão de testemunho, de fé, de espera. E aí a gente queria saber, assim, se você tem algum conselho pra deixar em quem tá em casa sobre qualquer uma dessas áreas. O conselho que eu tenho é aquele que eu venho falando desde o início. Valorize o sacrifício de Jesus. Quando Adão e Eva pecou, ele sofreu muito, porque começou a existir um véu, né? Jesus ia todas as tardes no Éden, passear com o homem e com a mulher, face a face. Imagine que coisa maravilhosa. E aí o pecado, ele vem para isso, para fazer separação. E aí Jesus se entregou, se ofertou como sacrifício vivo, para que esse véu fosse rasgado e ele estivesse
de você a um joelho dobrado de distância. Qualquer hora, qualquer lugar, qualquer momento. Então valorize isso, né? O conselho que eu dou é esse, valorize essa oportunidade que o Senhor te deu. Nós somos finitos, passa muito rápido, e o Senhor tem uma vida em abundância para você. Está na palavra. Nós somos co-herdeiros de Cristo, na promessa. Ele tem uma vida plena para você. Busque viver essa plenitude, né? Aqui, como eu já disse, é um treinamento para ir morar no céu, né? Nas mansões celestiais. Ele está vindo e ele quer te abraçar pessoalmente, ele quer estar com você. O céu é onde Jesus está, né? Então, quando você dobra o seu joelho no seu lar, você tem um altar, você tem um cantinho, um quarto de guerra, quarto de oração, como você queira chamar. Ali já se tornou um pedacinho do céu, né? Então, o conselho que eu dou é esse: se você estiver firmado na rocha que é Cristo, enraizado na videira verdadeira, né? Se alimentando do pão do céu, que é Jesus também, você vai vencer toda e qualquer situação. Sozinho a gente realmente corre atrás do vento, a gente não pode nada, não resolve nada. Claro, orar e agir, né? Faça a sua parte, mas fugiu do seu controle, se tornou impossível, lembre de Deus, que é especialista em causas impossíveis. Ele é especialista em trazer à existência aquilo que não existe, né? De fazer além daquilo que você pediu ou pensou. Amém, amém. Raquel, foi um prazer receber você aqui. Infelizmente chegamos ao final. Mas foi uma bênção, você trouxe muitos conselhos, muitas ideias, fez a Italeta refletir sobre o nosso tempo. É verdade. Hoje a gente vai sair daqui pensando na nossa rotina. Pedro, já fiquei sabendo que ele vai fazer a matrícula na academia. Também tava sabendo não, mas... Cuida treinar. E a gente, é isso. Foi muito agraciado com suas presenças, muito conselho seu, muita palavra boa que você trouxe aqui. Eu tenho certeza que muita gente em casa também vai ser. E, inclusive, se você foi abençoado por esse episódio, você tá aqui até agora, você acredita que essa pessoa não deu o like? Cara, Não deixa o nosso like. Se Depois de inscreve tanta no palavra canal. abençoada, Diga aí. tanto conselho bom. Poxa, você foi abençoado hoje, eu tenho certeza. Então não se esquece, a gente tá te lembrando agora. Deixa o like aqui embaixo, aproveita, vai no botão do lado e se inscreve no canal. Ativa as notificações porque toda segunda-feira, às 19 horas, vai chegar uma notificação com os novos episódios que vai fazer este barulho. Se no seu celular não tem essa notificação, então cuide em botar. É isso aí. Mas nós não estamos só no YouTube, não é verdade, Pedro? Exatamente. Aonde Estamos no Spotify, no TikTok e no Instagram. Trazendo cortes no Spotify, tem um conteúdo em áudio e em vídeo, se você quiser acompanhar. Eu tô viajando, não dá pra assistir no YouTube. Vai lá no Spotify que acompanha em áudio e depois, quando parar no semáforo, dá pra ver em vídeo. Nada de semáforo, viu? Proibido aqui, que eu sou amiga do Detran. É isso aí, gente. Então vamos acompanhar os conteúdos que nós postamos durante toda a semana nas redes sociais. Se você foi abençoado por esse episódio, compartilha ele com outras pessoas. E no nosso Instagram, no TikTok, nós também sempre estamos postando os cortes do episódio. Pega Exato, aquele durante corte, toda a aquele semana. momento mais impactante que você achou e envia para a vida de alguém para essa pessoa também ser abençoada. Compartilha a palavra de Deus porque estamos produzindo um conteúdo com... Conteúdo com propósito. É isso aí, a gente se vê na semana que vem. Foi muito bom, espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente Mas aqui. Antes da gente encerrar, desculpa vamos aí. agradecer aos nossos patrocinadores. Novamente vai passar aqui embaixo Os rodapés com as que não é mais informações. low touch, agora é rodapé. Poxa, só porque você aprendeu a falar inglês. Poxa, vê aí como é rodapé em inglês pra me aprender também. Acompanhe os nossos patrocinadores nas redes sociais, conheça o trabalho Exatamente. deles, eles trazem serviços de excelência para abençoar a sua vida. Nós estamos com... Os nossos patrocinadores, Edilson Júnior da Honda. Você que quiser adquirir sua moto, chegou a hora. MP Representações e Forte Metais. Construção é com eles, então entre em contato que eles vão oferecer um material top para vocês. Isa Makeup.
tudo em maquiagem, acessório e tudo que você precisar para ficar bonita, você encontra lá na Isa Makeup. Smart Cell PA, tudo em assistência técnica para seu celular e acessórios também. E também temos Liz Belly, na pessoa da nossa irmã Rafa, roupas femininas infantil. Só infantil, hein? Você encontra lá para deixar a sua filha, sobrinha, prima, seja quem for, mais bonita e elegante. Arte Mais e Royal Comunicação Visual. Tudo que você imaginar em comunicação visual você encontra lá. Seja fachada, logo, imagens, o que você precisar é só entrar em contato com eles que eles vão trazer a sua ideia e transformar em realidade. Volumosa Concept. Tudo que você precisar para o seu cabelo você encontra lá, principalmente para quem tem cabelo cacheado, que é a especialização deles. E também em serviço. Eles, além de oferecer o produto, oferecem também um serviço para você. Isabela Queiroz, fisioterapeuta. Eita! Fisioterapeuta. Dessa vez não esqueci dela, lembrei. Fisioterapeuta. Fisioterapeuta. É isso aí. Se tudo que você precisar de fisioterapia, ela tá. Se você tá com uma dor no pé, dor nas costas, dor no braço, de onde for, ela resolve. Vá pro delivery. Tudo que você precisa em mototáxi, delivery, é só entrar em contato com eles que eles vão trazer a melhor solução para você. E La Revier, é isso? La Revier. La Revier. Eu aprendi inglês, não aprendi francês ainda. Roupas femininas para você, camisas, seja o que for, você encontra com ela. Elegância, você encontra lá. É isso aí. Muito obrigada a todos os nossos patrocinadores que estão abençoando esse projeto. Que Deus prospere vocês cada vez mais. E se você, novamente, deseja abençoar esse projeto, você não é uma empresa, mas você gostaria de nos abençoar, você pode acessar o nosso QR Code e fazer uma doação para que a gente produza um conteúdo com propósito e com excelência. Muito obrigada por nos acompanharem até aqui. Nós agradecemos. E é isso aí. A gente se vê semana que vem, não é verdade? Exatamente. Semana que vem, nesse mesmo horário, às 19 horas, na segunda-feira, estaremos aqui juntos com um episódio novo e super especial pra você e com um propósito pra sua vida. Vamos, segunda temporada. Tchau, tchau. Valeu, dá um tchauzinho pra aquela câmera do meio.